Nesse vídeo vamos falar de um fundo de investimentos disponível para aplicação na Caixa Econômica. É o fundo de investimentos Caixa Fique Fácil Renda Fixa Simples. É um fundo que investe basicamente em renda fixa, eu vou mostrar para vocês. E nesse vídeo eu vou te falar todos os detalhes a respeito desse fundo, objetivos, taxas, como que está a carteira dele. E o melhor, né? Você também quer saber como que está a rentabilidade desse fundo. Será que ele vem entregando bons retornos ou péssimos retornos? É isso que eu vou te mostrar nesse vídeo, então segura comigo aí até o final. Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Jonas Rocha, mas por aqui eu sou mais conhecido como Brother Investidor, trazendo conteúdos para vocês aqui toda semana sobre investimentos e educação financeira. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, já te peço para você deixar o like e se inscrever no canal. Antes da gente entrar de fato aqui sobre o fundo em específico, vou explicar para vocês o que é um fundo de investimentos. Então, é um tipo de investimento que reúne várias pessoas. Então, por exemplo, eu, você, o fulano, o ciclano ali, todo mundo quer investir, por exemplo, em renda fixa. Mas você não quer investir diretamente em renda fixa, você quer investir através de um fundo, que esse fundo vai ter um profissional, que é um gestor. Esse gestor ele vai pegar o seu dinheiro e vai investir em aplicações de renda fixa. Claro que depende, cada fundo tem o seu objetivo, tem fundos que vão investir em ações, tem fundos que vão investir em crédito privado, em investimentos no exterior, em moeda e tudo mais. Você precisa ver qual que é o objetivo e qual que é a característica do fundo em específico que você está querendo investir ou avaliando. Esse em específico aqui é de renda fixa, como o próprio nome já diz, né? Renda fixa simples. Mas, basicamente, o fundo de investimento é isso. Vários investidores colocando um dinheiro dentro de um CNPJ que tem um gestor. Esse gestor pega o seu dinheiro e investe de acordo com a política do fundo. E é legal porque fundo de investimento não tem vencimento. Ou seja, você investe, por exemplo, num Tesouro Selic. Ele tem uma data de vencimento, naquele prazo, naquela data, o dinheiro volta para sua conta e você precisa realocar em outra aplicação. Já no fundo de investimentos não tem isso, o dinheiro vai ficando reaplicado ali, o próprio gestor, a partir do momento que vai tendo o vencimento das aplicações dentro do fundo, ele vai reinvestindo o seu dinheiro e você não precisa se preocupar com isso. Bom, agora a gente falando em específico desse fundo da Caixa, o objetivo dele é um fundo destinado a investidores que busquem baixa volatilidade e rentabilidade aderente ao CDI, com possibilidade de movimentação automática. Então, basicamente, investidores que são mais conservadores, querem ter parte do seu patrimônio indexado aos juros brasileiros, que seria o CDI, a taxa Selic, e essa possibilidade de movimentação automática provavelmente é se você usar o dinheiro na conta corrente da Caixa, ele faz um resgate automático aqui no fundo de investimento e você não precisa ficar resgatando. Eu entendo que seja isso. O próprio fundo traz razões para investir, então a primeira aí é um fundo de baixa volatilidade, com carteira expostas a taxa de juros pós-fixada, que seria o CDI e a Selic, e papéis privados de baixo risco de crédito. O fundo possui funcionalidade de resgate automático em caráter opcional, é o que eu expliquei para vocês ali, né? Então, basicamente, é um fundo que investe, de acordo com ele, em pós-fixado, em investimentos indexados à taxa Selic ou o CDI. A gente vai confirmar isso, que a gente vai analisar a carteira desse fundo e a gente vê se de fato, na prática, está ocorrendo isso. Antes da gente mostrar isso para vocês, vamos falar de uns pontos aqui importantes, algumas características desse fundo. Primeiro, é um fundo ali que tem a classificação, né, de renda fixa simples, então é um fundo que vai basicamente investir grande parte em tesouro direto, vocês vão observar. Um ponto muito importante, tributação curto prazo. O que isso significa? Que a menor alíquota que esse investimento chega do IR é de 20%. Você pode ficar 10 anos lá que não chega em 15%, como ocorre em outros investimentos que têm a tributação de longo prazo, os outros fundos no caso. Então atenção a esse detalhe aí que é muito importante, tá? O fundo é um fundo antigo, desde 2003, uma taxa de administração muito alta, 1,7% de taxa de administração, uma taxa assim extremamente elevada. Fundos de ações, mesmo assim eu não concordo, mas muitos fundos de ações multimercado cobram essa taxa. Então, para um fundo que investe só em renda fixa, é uma taxa elevadíssima. Mais para frente vocês vão ver o impacto disso. Aplicação inicial R$1, movimentação, 1 centavo, né? Movimentação 1 centavo, resgate mínimo 1 centavo. Se você faz a aplicação resgate até as 18 horas, cai no mesmo dia. É um fundo que tem muito dinheiro investido, atualizado aqui em 28/3, 9 bilhões e quase 400 milhões de reais só nesse fundo da Caixa. Então é muito dinheiro investido. Será que de fato esses investidores estão conseguindo ter uma rentabilidade satisfatória? É isso que a gente vai ver.
ver. Então vamos abrir a carteira do fundo. Então a gente abrindo a carteira aqui do fundo de investimentos em cotas de fundo de investimentos Caixa Fácil Renda Fixa Simples, como o próprio nome diz, né? Ele investe em cotas de fundos de investimentos. Então 100% da carteira dele está em cotas de fundos de investimentos, que é esse FI Caixa Master RF Simples. Então vamos ver, para a gente conseguir ver como está a carteira do fundo da Caixa, que a gente precisa abrir essa outra carteira do fundo que ele investe. Então a gente abrindo na outra carteira, a gente consegue ver que ele tem 86% em operações compromissadas, 13,81% em depósitos a prazo, e basicamente operações compromissadas. É um título de renda fixa que ele compra e já compromete revender num certo prazo, então por isso que fala compromissado, então gera um compromisso de compra e já revender. Então já tem tudo acertado ali. E depósitos a prazo vai ser ali investimentos de renda fixa para instituições financeiras ou bancos, que seria, por exemplo, CDB ou RDB. Então, a gente abrindo a carteira aqui, vendo os ativos que ele tem em carteira hoje, ele tem LFT, que é basicamente Tesouro Selic, conforme vocês estão observando. Ele também tem CDB, ele também tem RDB aí, conforme vocês estão observando. Mas 86% é Tesouro Direto, que é Tesouro Selic, que está ali como LFT, que é Letra Financeira do Tesouro. Então aqui já vai minha crítica para esse fundo, tá? Uma taxa de 1,7% ao ano que eles cobram para investir 86%, 85% em Tesouro Selic. É uma taxa muito alta. Esse fundo tinha que ter uma taxa de 0,20% ao ano. Ele tem 0,7%, no máximo 0,3%. Então, uma taxa elevadíssima. E vocês vão ver como que isso impacta no rendimento do fundo, tá? Vou mostrar para vocês aqui dados históricos de rentabilidade, comparando também até com uma carteira da Portfel. Então, se você não sabe, eu sou consultor de investimentos na Portfel Consultoria. É a consultoria de investimentos do Grupo Primo, beleza? Então, vou mostrar para vocês aqui como seria uma carteira diversificada, como que ela se sairia melhor do que esse fundo de investimentos da Caixa ou até mesmo o CDI. Bom, então a gente analisando os últimos 12 meses, comparando o CDI com o fundo da Caixa Renda Fixa Simples, conseguimos ver que o CDI entregou 12,4%, enquanto o fundo da Caixa entregou 10,35%, ou seja, um rendimento bem abaixo do CDI, um rendimento muito ruim, né? A gente pegando ali nos últimos 36 meses, aumentando um pouco o horizonte, a gente consegue ver que o CDI no período está 35,5%, enquanto o fundo da Caixa está 28,3%, novamente muito abaixo aqui do CDI. A gente agora, pegando o mesmo período, mas acrescentando uma carteira conservadora da Portfel aqui, um modelo que a gente montaria para um cliente que é mais conservador, que seria o perfil para esse fundo de investimentos da Caixa, clientes mais conservadores, conseguimos ver que no mesmo período a carteira da Portfel aqui que a gente montaria rendeu aproximadamente 42%, o CDI 35,5% e o fundo da Caixa 28,33%. A gente pegando os últimos 10 anos, a carteira Portfel 194%, CDI 141% e o fundo da Caixa 99%. E agora, a gente pegando aqui desde o início do fundo, que é de 2003, só que agora a gente acrescentando IPCA, que é a nossa inflação oficial do Brasil, mais 6% ao ano de ganho real acima da inflação. Será que a carteira Portfel bateu, o CDI bateu e o fundo de investimentos bateu? Como que está essas rentabilidades? Vou mostrar para você agora. Antes, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Bom, pegando desde 2003 até 2024, então a gente tem um período de 21 anos, carteira Portfel liderando com mais de 1000% de rentabilidade, uma carteira conservadora, IPCA mais 6% em segundo lugar, com 1008%, seguido do CDI, 832%, e o fundo da Caixa com 338% apenas de rentabilidade. Pô, Jonas, como que eu consigo uma rentabilidade boa assim como uma carteira conservadora da Portfel? É basicamente um serviço que a gente te entrega, a gente monta uma carteira para os investidores aqui na Portfel, uma carteira diversificada com ativos que vão fazer sentido para o cliente e o melhor de tudo, a gente dá todo o suporte, uma consultoria recorrente mensal para conseguir entregar o melhor atendimento, o melhor suporte, as melhores reuniões para esses clientes aqui da Portfel e conseguir entregar os melhores resultados. Obviamente, retorno passado não é garantia de retorno futuro, só estou trazendo aqui simulações do que foi no passado, tá? Mas basicamente a gente busca sempre entregar o melhor retorno, ajustado ali com o melhor risco e retorno para o cliente, montando uma carteira diversificada. Falando em específico sobre esse fundo de investimento da Caixa Simples, vamos dizer que é um fundo que entregou um retorno péssimo, eu nem preciso dizer muito, vocês observaram ali. Muito primeiramente impactado pela taxa de administração muito alta, 1,7% ao ano, para investir só em Tesouro Selic basicamente, então é uma taxa extremamente alta.
É um fundo que tem a tributação apenas pelo modelo de curto prazo, então você não consegue abaixar a alíquota do imposto para 15%, igual o fundo de longo prazo. Então, mesmo que você renda muito ali, você ainda vai ter 20% de imposto de renda, que é uma taxa muito alta, infelizmente não vai diminuir por conta do modelo do fundo. É um fundo basicamente que, na minha opinião, não vale a pena. Se você tem dinheiro nesse fundo aí, eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado na descrição, o link aqui da Portfel para você preencher e eu entrar em contato com você para explicar como que funciona a consultoria, para ver se de fato a consultoria vai fazer sentido para você. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever no meu canal e eu vou deixar 2 vídeos para vocês assistirem logo após esse vídeo aqui.